Uma brisa matinal forte bagunça o cabelo da equipe do convés de voo a bordo do United States Ship St. Lo. O pequeno porta-aviões de escolta está esperando um dia calmo de voo, pequenas patrulhas anti-submarino e o ocasional ataque aéreo em apoio ao assalto anfíbio que está acontecendo a oeste. Bem ao norte, a terceira frota está perseguindo um grupo de ataque de porta-aviões japoneses relatado e levou todos os cruzadores, destroyers, navios de guerra e porta-aviões de frota que o almirante Halls-Eaton pode reunir com eles. Se a equipe do convés de voo esperava ver algo flutuando, além de seus próprios escoltas, seria as unidades da terceira frota retornando após destruir mais uma frota japonesa. Então veio um relatório pelo rádio de um dos pilotos de St. Lo. Estava relatando ver navios e eles não eram americanos. Pior ainda, eles estavam próximos. Incrédulo, o almirante Sprague exigiu confirmação, e se aproximando em círculos, o piloto respondeu pelo rádio: "Eu posso ver a Massa Pagoda. Eu vejo a maior bandeira de almôndega no maior navio de guerra que já vi." Ele também não estava errado. Essa bandeira de almôndega estava voando do vasto navio de guerra Yamato. Todas as mais de 70.000 toneladas dela estavam a todo vapor em direção a eles, e ela não estava sozinha. Os comandantes americanos receberam a notícia em um momento de silêncio atônito. Então, o inferno se desatou quando, ao longe, foi avistado fogo antiaéreo enquanto os aviões de patrulha antissubmarino faziam ataques otimistas e imprudentemente corajosos. 4 aeronaves armadas com cargas de profundidade atacaram mais de 12 unidades da frota inimiga. Os mares ao redor dos porta-aviões de escolta do TAF III começaram a explodir em enormes geysers de água conforme projéteis de calibre de encouraçado caíam ao seu redor. A Batalha de Samar havia realmente começado. A Batalha de Samar foi uma das 4 batalhas travadas nas Filipinas no final de outubro de 1943. Elas são agrupadas porque todas foram travadas como parte de uma única operação japonesa, a Operação Shogo-1. Isso veio em resposta à invasão dos Estados Unidos da América nas Filipinas e previa uma ofensiva de 3 frentes com uma força de isca no norte para afastar a maior parte das forças defensoras dos Estados Unidos da América e então 2 forças atacantes, uma no centro e uma no sul, para pegar os barcos de desembarque americanos e o resto da frota de invasão em um movimento de pinça e destruí-los. Devido à grande escala da operação e à distância entre as várias forças, não havia um comandante-geral para os esforços japoneses. Do lado americano, o comando estava quase igualmente desorganizado. O suporte naval direto para os desembarques veio da 7ª Frota do almirante Kincaid, subordinado ao general MacArthur, o comandante-geral. Porém, a terceira frota, com a maioria dos navios modernos dos Estados Unidos da América e todos os porta-aviões, concentrada principalmente na Força-Tarefa 38, estava sob o comando do almirante Halsey, reportando-se ao almirante Nimitz. Essa divisão no comando se provaria quase fatal. A força japonesa do sul consistia nos encouraçados mais antigos e lentos Fuso e Yamashiro, e vamos apenas dizer que essa parte específica da expedição não terminou muito bem para a Marinha Imperial Japonesa. Mas mesmo antes disso, as coisas não haviam começado exatamente bem para os japoneses no ataque. A força central, de longe a mais poderosa de todas as frotas japonesas envolvidas, era uma visão verdadeiramente impressionante ao deixar o porto. 5 couraçados, incluindo tanto o Yamato quanto o Musashi, acompanhados pelo normalmente impressionante, mas nesta circunstância ofuscado, Nagato, juntamente com os cruzadores de batalha convertidos Kongo e Haruna. Não menos que 10 cruzadores pesados, 2 cruzadores leves e 15 destroyers os acompanhariam. Mas, infelizmente, para essa coleção muito impressionante de navios de guerra de superfície, 2 submarinos da classe Gato, United States Ship Data e United States Ship Dace, notaram eles passando por sua posição, graças em parte à natureza geralmente terrível da guerra anti-submarina japonesa. Mesmo tão tarde na guerra, os 2 submarinos conseguiram afundar os cruzadores Otago e Maya, e incapacitou o Takao, que foi forçado a se retirar, levando consigo um par de destroyers como escolta.
perder quase um terço dos cruzadores pesados, incluindo o navio-almirante do almirante Kurita, o Otago, não foi um começo especialmente auspicioso para a operação, especialmente com o próprio almirante tendo que ser pescado da água por um destroyer. Data também conseguiu relatar a observação antes de ficar encalhado, tentando perseguir o Takao. Embora os grupos de porta-aviões da Terceira Frota estivessem realmente bastante fora de posição neste ponto, os porta-aviões que estavam em posição de lançamento fizeram isso. O ataque resultante danificou gravemente o cruzador Miyoko, que também foi forçado a se retirar, e as aeronaves também acertaram os 3 maiores encouraçados japoneses. As aeronaves de ataque americanas então se concentrariam no Musashi, enviando bombas e torpedos para ela como se estivessem saindo de moda. Após 17 bombas e 19 torpedos, pelo menos alguns dos quais provavelmente desnecessários, o poderoso encouraçado afundou nas ondas e o restante da força central se virou para sair do alcance das aeronaves pelo resto do dia. Halsey presumiu que isso significava que eles estavam recuando totalmente. Essa suposição quase custou aos americanos sua força de invasão. Mas, por via das dúvidas, Halsey estava preparado para destacar 4 couraçados, incluindo para Washington e Alabama, juntamente com escoltas de apoio para cobrir o Estreito de San Bernardino. Mas devido a comunicações pouco claras, todos a quem ele contou isso presumiram que ele realmente havia formado a força, e então ninguém fez nada como talvez mover os 6 couraçados mais antigos da 7ª Frota para o norte, ou armar aeronaves dos grupos de porta-aviões de escolta com seu suprimento limitado de bombas perfurantes e torpedos. Convencido de que a Força Central estava derrotada, quando recebeu relatórios de que a Força do Norte e seus porta-aviões haviam sido localizados, Halsey prontamente partiu com toda a sua frota, sem ter destacado os navios de guerra de superfície como todos pensavam que ele tinha feito, e então, para o norte, foram todos os couraçados modernos e porta-aviões da frota na área. Até os destroyers de piquete partiram. Aeronaves de reconhecimento de fato agora perceberam que a força central estava voltando para os desembarques americanos, mas Halsey ou sua equipe pareciam ter feito o possível para ignorar ou rejeitar todos esses relatórios, possivelmente porque estavam determinados a obter uma vitória final sobre o que restava da força de porta-aviões do Japão. Durante a noite, a Força Sul tentaria atravessar o Estreito de Surigao e, como a 7ª Frota não havia se movido, eles se depararam diretamente com ela e foram prontamente afundados. Embora nas águas estreitas e confinadas, os encouraçados da 7ª provavelmente fossem um tanto supérfluos, com os destroyers e cruzadores causando considerável dano com seus próprios canhões e torpedos. Ainda assim, proporcionou um bom espetáculo de luzes e uma quantidade satisfatória de vingança para os antigos encouraçados que haviam sobrevivido ou sido resgatados de Pearl Harbor. Antecipando a possibilidade de atacar os sobreviventes, já que as formações de porta-aviões de escolta dos Taffizan 2 e 3 estavam acompanhando a batalha da melhor maneira possível por meio de interceptações de rádio, a formação central das 3 foi ordenada a carregar algumas de suas aeronaves para ataques antinavio. A Força do Sul, bem como a Força do Norte, que era o Taffy III, deveriam manter sua mistura usual de configurações de suporte antissubmarino e de apoio à costa. De forma útil, para os estudantes de história, o comandante do Taffy III e o comandante-geral dos 3 grupos Taffy eram indivíduos diferentes, mas ambos eram chamados de Contra-Almirante Sprague, o que torna as coisas muito difíceis de acompanhar quando você está tentando juntar várias fontes e comentários. Mas como resultado da Terceira Frota indo atrás da Força Norte japonesa, um grupo isca com quase aviões suficientes para parecer uma ameaça, a Força Central prosseguiria completamente sem oposição pelo Estreito de San Bernardino. 2 patrulhas aéreas de busca, uma à noite e outra ao amanhecer, falharam em localizá-los, e assim eles estavam navegando para o sul ao amanhecer para encontrar a força perplexa do Taffy III. Tudo o que ficava entre o maior encouraçado que a arte humana já havia construído e seus numerosos navios de escolta era um punhado de porta-aviões de escolta lentos e um grupo ainda menor de destroyers e escoltas de destroyers. Yamato sozinho deslocava um pouco mais do que todos os navios do Taffy III combinados.
E isso foi antes dos outros 3 encouraçados sobreviventes, 6 cruzadores pesados e 2 leves, e cerca de uma dúzia de destroyers se envolverem. Lutas muito mais próximas terminaram em um massacre unilateral e por isso o resultado parecia um tanto inevitável. Com relatos confirmados das forças japonesas avançando, o contra-almirante Sprague ordena que seus navios sigam para o leste, em direção a chuvas intensas, para se ocultarem. Isso, esperançosamente, atrasará os japoneses em diminuir a distância e os afastará dos navios de desembarque muito mais vulneráveis. Os caças Wildcat e os bombardeiros de torpedo Avenger começam a decolar, carregados com o que quer que estivessem equipados no momento, foguetes, cargas de profundidade e munição de metralhadora sendo o caso geral. Não tendo tanta fé na capacidade de seu porta-aviões de realmente sobreviver à manhã, os aviões são diretamente ordenados a pousar em pistas de aterrissagem baseadas em terra para se rearmarem uma vez que seus ataques iniciais são feitos pelo almirante Sprague. Yamato abre fogo, seguido pouco depois pelos outros navios da frota. Os respingos de projéteis são de muitas cores, sem radar de controle de fogo na frota. Exceto por uma unidade muito básica no próprio Yamato, os outros grandes navios usam projéteis com pacotes de corante para deixá-los saber quais respingos eram deles. Portanto, um arco-íris de fontes rosa, vermelho, roxo, azul, verde e amarelo caem ao redor da força-tarefa em batalha, pontuado pelos enormes respingos brancos dos projéteis de 18 polegadas do Yamato. O almirante Kurita, sem gráficos de identificação para porta-aviões de escolta, assume que os alvos distantes são porta-aviões de frota. Proporcionalmente pela escala, seus escoltas devem ser ou couraçados ou cruzadores. As forças japonesas, portanto, continuam a carregar munições perfurantes de blindagem, o que se revelará um erro muito fortuito para seus alvos enquanto durar. No entanto, o ataque geral é ordenado. Isso prontamente causa uma grande confusão, já que a frota acabou de se mover para uma formação antiaérea circular. Cada divisão deve atacar agora na sua melhor velocidade. De qualquer forma, não parece alterar muito as probabilidades. O Yamato está um pouco mais lento que o normal após receber milhares de toneladas de água devido a impactos de bombas sofridos durante os ataques que afundaram o Musashi. Apesar de os japoneses terem entrado em combate prontamente, estão tão surpresos quanto os americanos ao travar esta batalha. Embora os grupos de porta-aviões de escolta tenham sofrido ataques aéreos esporádicos por mais de uma semana, esses ataques parecem ter sido conduzidos por aeronaves do exército japonês, que, claro, falharam completamente em mencionar qualquer coisa disso para seus contrapartes rivais, inimigos mortais na Marinha Imperial Japonesa. Do lado americano, o destroyer United States Ship Johnston começa lançando uma cortina de fumaça para cobrir a retirada e começa a zigue-zaguear para evitar o fogo que se aproxima, usando tanto a fumaça preta de suas chaminés quanto a fumaça branca de seus geradores de fumaça para proteger os porta-aviões de escolta. O United States Ship White Plains é alvo do Yamato e de vários outros navios, pelo menos se o arco-íris de cores de respingos relatados for um indicativo, e em minutos algo explode sob o casco perto da quilha, desativando brevemente a energia elétrica e o motor de Boreste. As fontes diferem bastante e veementemente sobre se isso foi um projétil de cruzador ou um dos projéteis de 18 polegadas do Yamato. Se foi este último, então isso seria quase o tiro de maior alcance na história por um navio de guerra ou realmente qualquer canhão de superfície naval. Mas quem quer que tenha disparado é apenas um quase acerto. O dano à maquinaria resulta em uma enorme coluna de fumaça preta por um tempo, e os navios japoneses presumem que o porta-aviões foi afundado, o que permite que o White Plains escape de qualquer outro fogo no futuro imediato. À medida que as várias formações da Marinha Imperial Japonesa se dispersam para atacar, a 5ª Divisão de Cruzadores e a 10ª Divisão de Destruidores cortam a 3ª Divisão de Encouraçados, forçando o Congo a virar para o norte para evitar a colisão.
Isso a tira da formação e a deixa sozinha pelo resto da batalha. Porém, Kurita decide que a perseguição em alta velocidade fará seus destruidores queimarem muito combustível e ordena a retirada. A 10ª Divisão de Destruidores recebe a ordem justo quando estão conseguindo uma posição perfeita para flanquear as forças americanas para um ataque de torpedo com suas devastadoras longas lanças. Mas em vez de lançar, eles obedecem fielmente, renunciando à chance de causar um grande dano. A 2ª Divisão de Destruidores recebe ordem para ficar atrás da 3ª Divisão de Encouraçados, mas como isso significa encontrar o Congo, eles abandonam sua posição ao sul da linha principal de batalha, enquanto se dirigem para o norte para procurar o encouraçado errante. O Johnston começa a disparar contra os navios japoneses mais próximos que respondem mirando nele com fogo preciso. Diante de um inimigo cujas maiores torres de canhão pesam mais do que o navio inteiro, Johnston decide que fugir é chato e, em vez disso, faz uma virada completa de 180 graus e avança diretamente contra as forças atacantes. O destroyer Hoel ainda está seguindo os porta-aviões e também começa a se envolver na máxima distância de tiro, recebendo um acerto dos canhões secundários de 6,1 polegadas do Yamato na ponte. Por seu problema, concentrando fogo no cruzador pesado Kumano, Johnston, de alguma forma ainda vivo, é recompensado ao ver explosões e chamas no meio da superestrutura do cruzador japonês. O radar do destroyer e o sistema de controle de fogo Mark 37 estão rendendo dividendos cedo. Sprague ordena que o resto da tela do destroyer faça o mesmo, e logo Hoel e Heermann se juntam ao seu compatriota da classe Fletcher no ataque, embora começando um pouco atrás do Johnston já em carga. Os porta-aviões de escolta americanos enfrentam a primeira de várias chuvas torrenciais e o fogo japonês diminui muito, pois seus sistemas ópticos não conseguem enxergar através da chuva. Neste ponto, quase todas as outras grandes marinhas simplesmente teriam usado seu radar para continuar localizando e atirando, como o Duke of York havia feito com o Scharnhorst quase um ano atrás, e como os encouraçados da 7ª Frota haviam feito com o Yamashiro apenas algumas horas antes. Mas, como apenas um navio na Força Central possui radar de artilharia, os navios americanos ganham algum alívio. Enquanto isso, o Johnston aproximou-se a 5 milhas de seu alvo e disparou uma salva completa de 10 torpedos. Minutos depois, pelo menos 2, possivelmente 3, arrancam a proa do desafortunado cruzador Kumano. Surpreendentemente, o primeiro sangue vai para os americanos. O Suzuya também se retira do engajamento enquanto se alinha ao lado do Kumano para ajudar. Esta ação audaciosa ajuda ainda mais a convencer Kurita de que o Johnston é, na verdade, um cruzador, já que, obviamente, nenhum mero destruidor ousaria arriscar esse tipo de carga, nem alcançaria esse tipo de dano. Na confusão, Johnston consegue outra reviravolta e se afasta para abrir o alcance com seus torpedos gastos. Ao sul, o almirante Kinkaid recebe o primeiro de muitos pedidos de ajuda do Taffy III em batalha. Tendo sido levado a acreditar que pelo menos 4 couraçados modernos da Terceira Frota deveriam estar na área, Kinkaid começa a disparar uma série de mensagens urgentes para o almirante Halsey, já que seus próprios navios mais antigos não podem chegar lá a tempo. No entanto, mesmo que ele não consiga salvar o Taffy III, ainda há os navios da Força de Desembarque a considerar, e ele ordena ao almirante Oldendorf que retire 2 esquadrões de destroyers, 5 cruzadores e os couraçados Tennessee, Califórnia e Pensilvânia das operações em Surigao Strait e prossiga com a máxima velocidade para o norte. Malditas sejam as preocupações com o nível de combustível e munição. Os porta-aviões de escolta americanos viram para o sul, passando direto pelo que teria sido a zona de matança da 2ª Divisão de destroyers, mas, como resultado das ordens de Kurita, eles e suas longas lanças ainda estão ao norte da formação procurando por Congo. No entanto, a sorte do Johnston parece ter acabado, pois é atingido quase simultaneamente por 3 projéteis de 18 polegadas e 3 projéteis de 6,1 polegadas do Yamato, que decidiu eliminar o irritante navio. Os projéteis menores transformam a ponte em um completo matadouro e os estilhaços ceifam qualquer um que esteja no convés.
Os projéteis maiores atravessam a sala de máquinas de bombordo, incapacitando o navio e cortando a energia das armas traseiras. Graças a uma combinação de baixos estoques de combustível e sua estrutura leve que não inicia os fusíveis nos projéteis maiores, o navio está incapacitado, mas não despedaçado, embora Yamato registre diligentemente o afundamento do cruzador inimigo. O navio deriva para outra escola de chuva, e as equipes de reparo começam a consertar os sistemas de radar e elétricos para reengajar o inimigo com suas armas de 5 polegadas. Enquanto isso, Roel dispara metade de seus torpedos e reverte o curso, mas também é atingido por uma grande variedade de projéteis, causando danos muito mais significativos do que até mesmo os causados a Johnston, deixando o segundo lançador de torpedos como quase seu único sistema funcionando. Ao sul, Kinkaid ordena ainda que todas as aeronaves atualmente no ar se desviem para apoiar Taffy e para que Taffys 1 e 2 lancem todas e quaisquer aeronaves operacionais restantes no convés ou em seus hangares nessa direção também. Depois de alguns minutos felizmente disparando com suas armas de 5 polegadas e abusando horrivelmente do sistema de cobertura natural do mundo real, Johnston encontra Howell e Herman vindo no sentido contrário, seguidos à distância pelo destroyer de escolta Samuel B. Roberts. Apesar de ter apenas 40% do poder de fogo e 3/4 da velocidade dos maiores destroyers da classe Fletcher e sem controle automático de fogo, o capitão do Roberts optou por seguir os destroyers de tamanho completo com as palavras: "Esta será uma luta contra chances esmagadoras, da qual não se espera sobreviver. Faremos o dano que pudermos." Decidindo que não teve ação suficiente para um dia, o capitão Evans do Johnston ordena outra mudança de 180 graus para dar suporte de fogo aos recém-chegados, desta vez escolhendo o cruzador pesado Tony. Roel dispara seus torpedos restantes no que se revela ser o Yamato. Nenhum acerto é marcado, mas o gigantesco navio de guerra é forçado a correr para o norte para se esquivar, tirando-o da perseguição. Ironicamente, a baixa velocidade dos torpedos americanos em relação às longas lanças japonesas prolonga a evasão, pois a velocidade de aproximação é muito baixa. Isso mantém o navio almirante japonês fora da luta por um tempo considerável. Feito isso, Howell corre para o resto do Taffy-3 enquanto as conchas explodem ao seu redor. Enquanto isso, Herman enfrenta Haguro com sua bateria principal e, acidentalmente, lança 7 torpedos na mesma direção geral antes de partir para enviar algumas conchas e os últimos 3 torpedos a bordo no Haruna, embora o encouraçado japonês consiga evitá-los todos. Enquanto isso, o United States Ship Kalinin Bay, atualmente o navio mais ao fundo, recebe um impacto direto de um projétil de calibre de encouraçado, danificando parte do convés do hangar. Roberts é atingido por um projétil perdido que trava o suporte de torpedo. Até agora, ele tem segurado o fogo para evitar ser detectado, mas após um rápido trabalho da tripulação, o Roberts está novamente apto a lançar seus torpedos e escolhe o cruzador pesado Chokai como seu alvo, acerta antes de fazer a melhor velocidade para a fumaça e voltar para os porta-aviões. Minutos depois, Chokai leva pelo menos um golpe e começa a recuar. Herman tenta recuar para os porta-aviões e acaba trocando tiros com Nagato por seus problemas. Os outros contratorpedeiros também realizam corridas de ataque, disparando torpedos e retornando aos porta-aviões, com o Dennis sofrendo vários acertos de projéteis em resposta. Conforme os porta-aviões de escolta se afastam para o sul, seus canhões traseiros de 5 polegadas agora estão livres para abrir fogo à medida que a distância diminui. Atiradores decepcionados com outras armas são informados. Esperem mais um pouco, rapazes. Estamos atraindo-os para o alcance de 40 milímetros. E não é uma vanglória vazia também. O danificado Kalinin Bay está recebendo repetidos impactos dos canhões de 8 polegadas no Tone e Haguro, mas força uma das cruzadores em uma das torres dianteiras do cruzador. Saindo de uma das torres dianteiras do cruzador, Saindo do outro lado da fumaça, Roberts encontra o cruzador pesado Chikuma disparando metodicamente contra os porta-aviões de escolta, especialmente o Gambier Bay. Com as palavras,
Roberts confronta suas 2 armas de 5 polegadas contra as 10 armas de 8 polegadas do cruzador em Qua, bem como sua bateria secundária. Com uma taxa de fogo mais lenta e sua atenção dividida, Chicama não consegue imediatamente explodir o Roberts da água, e logo se vê sob um ataque de pinça quando Heermann se junta do outro lado. O Roberts esvazia todo o seu suprimento de munição perfurante de armadura e muda para HE. Ele fica sem HE e recorre ao disparo de projéteis antiaéreos. Sem mais projéteis antiaéreos, ele é forçado a usar estrelas de sinalização como último recurso, que surpreendentemente provocam incêndios de fósforo de alta temperatura por toda a superestrutura. Ao afundar, mas está sendo severamente maltratado. Apesar do porta-aviões leve estar afundando, ele está sendo severamente maltratado. Apesar da designação CVE do porta-aviões leve ser amplamente interpretada em toda a frota como combustível, vulnerável e descartável, a saraivada de projéteis perfurantes de blindagem destinados a porta-aviões de frota muito maiores. Isso indica que muitos acertos estão sendo ignorados por eles. Enquanto isso, a contínua saraivada de fogo dos canhões de 5 polegadas do porta-aviões de retaguarda começa a acertar ainda mais nos principais cruzadores japoneses. Mas, ao mesmo tempo, o porta-aviões de retaguarda United States Ship Gambier Bay está sofrendo com múltiplos acertos do Chicama, que, após algumas salvas, finalmente percebe o pequeno tamanho de seu inimigo, agora que a distância está fechada, e muda para explosivo de alto poder. O Johnston emerge de uma cortina de fumaça para encontrar o Haruna a curta distância, então, claro, ele atira na superestrutura do navio de guerra enquanto se esconde de volta na fumaça, enquanto o Congo tenta eliminá-lo usando sua bateria principal. Mais 3 cruzadores pesados japoneses começam a atirar contra o já incapacitado Gambier Bay. Durante esse período e além, no resto da batalha, aeronaves de vários tipos e configurações estão cruzando os céus em ataques de assédio desesperados, com os pilotos tendo que jogar constantes jogos de adivinhe o porta-aviões para decidir onde pousar, pois os porta-aviões de escolta são atingidos, afundados, desaparecem em colunas de respingos de conchas ou são forçados a torná-los impossíveis. Através dos convés de voo, não apenas deles impossíveis. Através dos convéses de voo, não apenas do Taffy 3 em batalha, mas também do Taffy 1 e Taffy 2 de apoio, mais ao sul, as equipes de convés começam rapidamente a ignorar todo o protocolo técnico e simplesmente aceitar, rearmar, reabastecer e relançar qualquer aeronave americana com a estrela americana pintada nelas. O United States Ship Manila Bay, no próximo grupo ao sul do Taffy, terceiro atende a aeronaves de 11 esquadrões diferentes que não estão anexados ao seu próprio grupo de voo e, em um determinado momento, tem representantes de não menos que 4 outros grupos aéreos de porta-aviões em seu convés de voo ao mesmo tempo. Tendo evitado com sucesso os encouraçados, Johnson responde aos pedidos de assistência dos porta-aviões de escolta e aparece perto da Gambier Bay. Vendo o navio sob ataque de um cruzador pesado, ele prontamente atira neste navio também, porque é claro que sim. No entanto, um projétil de 8 polegadas acaba com o que resta dos motores de Hoel e o navio é rapidamente dominado pelo fogo inimigo. A ordem para abandonar o navio é dada 10 minutos depois, após trocar tiros com um cruzador da classe Tone, e 15 minutos depois disso, o navio vira e afunda. Hoel claramente não compartilha o mesmo nível de sorte que Johnston. A Baía de Kalinin também está em apuros, trocando tiros com destroyers japoneses e levando tiros de ambos eles e cruzadores ao mesmo tempo. Ao contrário da Baía de Gambier, no entanto, não parece que esses navios perceberam que precisam mudar para explosivos de alto poder destrutivo em vez de perfurantes de blindagem, e apesar de estar crivado de tiros de canhão, o navio permanece à tona, apesar dessa surra bastante desigual continuar por mais 20 a 30 minutos. Um vigia aponta ao capitão Evans a bordo do Johnston que uma formação de 7 destroyers japoneses está se aproximando dos porta-aviões por trás. O que você acha que acontece? Claro, o Johnston gira para enfrentar toda a flotilha, e apesar de levar vários outros golpes, o Johnston consegue afastar os 2 primeiros navios, o que leva toda a esquadra a fazer um desvio para evitar o único navio Pugnácia.
Levará quase 3/4 de hora para os destroyers japoneses contornarem para uma posição de tiro livre de Johnston e, como resultado, todos os seus torpedos errarão. Durante a diversão, o Johnston quase se choca com o Heermann e a massa confusa de navios enquanto continua seu bombardeio no Chicama com sua munição restante. No entanto, os encouraçados e cruzadores japoneses agora vêm em auxílio do Chikuma, e em 10 minutos o Roberts é tirado de ação, pois os navios japoneses que atiram nela também mudam tardiamente para explosivos de alto poder, e dentro de minutos dessa mudança, vários buracos massivos são explodidos em seu lado, e ela começa a afundar. O cruzador pesado em batalha se retira, mas afundará mais tarde a caminho de casa. Por volta dessa hora, algo acontece com o cruzador Chukai. Os relatórios são conflitantes sobre se o acerto é feito por um canhão de 5 polegadas do United States Ship White Plains, ou se é um acerto de bomba de uma das aeronaves que acabaram de chegar, ou se é uma combinação de ambos. Mas, em qualquer caso, a explosão relativamente pequena faz com que o combustível de oxigênio puro em um dos bancos de torpedos do Shakai detone, causando uma explosão catastrófica que faz o navio sair da linha quase imediatamente. O navio será encontrado se afastando lentamente e afundado por aeronaves mais tarde no mesmo dia. Com Gambier Bay e Hoel afundando e Roberts não durando muito mais neste mundo, o Johnston agora é atacado por 4 cruzadores e vários destroyers. A tripulação do navio tapa os buracos o mais rápido que pode, mas o navio está literalmente sendo desmontado aos poucos por salvas repetidas. O fato de que este conjunto particular de navios japoneses ainda está usando perfuração de armadura em vez de explosivo de alto poder é a única graça salvadora. Enquanto isso, várias aeronaves do TAPI III são lançadas aos pedaços, juntamente com a chegada de uma formação de ataque concentrado dos TAPISI e IDUs mais ao sul, começam a fazer ataques a vários navios capitais japoneses, com muitas aeronaves metralhando seus alvos, uma vez que as armas antinavio mais convencionais são gastas. Este ataque perturba consideravelmente a formação japonesa. Herman também está sob ataque pesado há cerca de 20 minutos, com o capitão desejando em certo momento um periscópio com o qual ver sobre este poço de água, causado por uma barragem quase contínua de respingos de conchas, mas o navio bravamente troca fogo com Tony até receber ordem para voltar e lançar fumaça para os porta-aviões de escolta sobreviventes. Kurita, convencido de que sua oposição é significativa e sem perceber que Heermann é o único destruidor de frota ainda operacional, ordena que a frota pare de atacar e se reagrupe para o norte. Assim, justo quando os japoneses eliminaram quase todos os escoltas e com eles muita esperança de sobrevivência, eles se retiram. Ao fundo, o destroço em chamas do Gambier Bay finalmente afunda nas ondas. No ar, algumas aeronaves estão usando suas cargas de pequenas bombas de 100 libras e seu armamento de armas para tentar interromper ou detonar torpedos lançados pelos japoneses com sucesso. Com 3 cruzadores pesados já afundados ou incapacitados e com sucesso, com 3 cruzadores pesados já afundados ou incapacitados e ataques aéreos cada vez maiores e mais ferozes convencendo Kurita de que ele deve estar enfrentando unidades de frota, ele também fica sabendo da destruição da Força Sul durante a noite e que pelo menos os principais elementos da Terceira Frota, e especialmente seus encouraçados, não estão realmente aqui, mas podem estar a caminho de volta. Apesar de nenhum de seus encouraçados ter recebido qualquer dano significativo durante este confronto, ele ordena que a frota se retire completamente. Nos breves momentos de silêncio, um marinheiro americano perto do almirante Sprague é ouvido gritando: "Droga! Garotos! Eles estão fugindo!" Após uma luta de 45 minutos contra probabilidades vastamente desiguais, a bordo do Johnston, a ordem é dada para abandonar o navio. O navio afunda 25 minutos depois, às 10h10, levando 186 de sua tripulação, incluindo o galante capitão Evans com ele. Ele receberá uma medalha de honra póstuma por suas ações. Em seu último ato, o navio ainda conseguiu desviar um fogo considerável que provavelmente teria levado à perda de mais navios americanos.
As aeronaves dispersas retornam após atacarem os navios de Kurita em retirada. Alguns são forçados a abandonar por falta de combustível, tendo decolado com quase nenhum. Outros encontram um porta-aviões, qualquer porta-aviões, para pousar. Outros se encaminham para pistas de pouso precárias estabelecidas pelas tropas invasoras. Um postscript final para a batalha vem quando uma onda tardia de aeronaves japonesas aparece e começa um ataque de 40 minutos. Todos os porta-aviões de escolta sobreviventes, exceto o Kitkunbei, sofrem danos. Uma frota de aeronaves japonesas faz seus ataques, e então um Zero kamikaze atinge o convés de voo do United States Ship St. Lo, perfurando até o hangar e desencadeando uma série catastrófica de incêndios e explosões, que fará o navio afundar em menos de uma hora. Outros 2 kamikazes colidem com a baía de Calanin, mas felizmente não detonam nada muito explosivo. Durante a batalha ao norte, o Grupo Sul de porta-aviões de escolta também foi submetido a um ataque aéreo e kamikaze concentrado, juntamente com possíveis atividades de submarinos, causando diferentes graus de danos. 4 pilotos de uma pista de aterrissagem em Dulag recebem prontamente carabinas, são colocados em um buraco de tiro e instruídos a ajudar a repelir um contra-ataque da infantaria japonesa. Com o trabalho concluído, usando caixas empilhadas e baldes de gasolina, eles rearmam e reparam suas aeronaves, retornando para pousar em outros navios. Um piloto, durante tudo isso, desaparece com uma patrulha de tropas e retorna com uma nova asa de algum lugar para substituir a coleção desgastada de sucata que uma das suas próprias havia se transformado, substituindo-a antes de partir ele mesmo. Com isso, a batalha está encerrada. Durante as últimas etapas da batalha, mensagens furiosas pedindo reforço estavam sendo enviadas de um lado para o outro pelo rádio, mas o primeiro auxílio da Terceira Frota não se volta até quase uma hora depois que as forças de Kurita já começaram sua retirada. Horas depois, a força de Engodo do Norte é encurralada e afundada pelo poder de ataque combinado dos grandes porta-aviões da Terceira Frota. Um trágico ato final se desenrola à medida que mais erros de comunicação e navegação significam que muitos sobreviventes de destroyers e porta-aviões de escolta não são resgatados até o dia 27, 2 dias depois, resultando na morte de muitos homens por exposição, desidratação e ataques de tubarão após a retirada do inimigo. No entanto, no geral, a contagem foi de fato quase tão desproporcionalmente inclinada como se esperava antes da batalha. Apenas as proporções de baixas estão completamente ao contrário. A Marinha dos Estados Unidos da América perdeu 2 porta-aviões de escolta, um por um ataque kamikaze, 2 destroyers e um destroyer de escolta. Além disso, um destroyer, 3 destroyers de escolta e vários outros porta-aviões de escolta foram danificados. Em troca, essa pequena força conseguiu repelir toda a força central, fazendo com que os japoneses perdessem 3 cruzadores pesados de imediato, com outro efetivamente permanentemente fora de ação, com diferentes níveis de danos aos encouraçados sobreviventes, aos outros cruzadores e destroyers, sem incluir as perdas para a força central de ataques de submarinos e aéreos antes da ação principal. A totalidade do Taft III seria condecorada com uma menção presidencial de unidade, bem como numerosas condecorações por atos de bravura individual. Embora a batalha não teria ocorrido da maneira que ocorreu se não fosse pela surpreendente bravura dos destroyers de escolta, e dos destroyers de escolta também foi uma lição salutar no número de outros fatores. A falta de radar e controle avançado de fogo do lado japonês os prejudicou muito, com um número desproporcional de acertos marcados pelas baterias principais e secundárias do Yamato sozinho, que era o único navio com algum tipo de radar na frota. O fato de os navios americanos poderem manobrar e rapidamente reobter uma solução de disparo precisa também significava que eles tinham mais liberdade de ação, enquanto os navios japoneses tendiam a movimentos em linha reta ou amplos que os tornavam alvos muito mais fáceis, especialmente para torpedos.
A falta de boa inteligência também significava que eles superestimaram enormemente o tamanho de seus inimigos por muito tempo, chuvas de projéteis perfurantes de blindagem causando comparativamente pouco dano em comparação com o alto explosivo que deveriam ter usado. Além disso, os longos fusíveis em muitos projéteis perfurantes de blindagem japoneses projetados para acertos de mergulho contra navios capitais significava que muitos acertos de projéteis que realmente entraram em contato com os navios americanos ou não explodiam ou só o fariam depois que o projétil tivesse atravessado limpo o navio e saído do outro lado, resultando em relativamente pouco dano. A rápida queda dos Roberts e Gambier Bay, uma vez que seus respectivos atacantes mudaram para autoexplosivo, dá uma ideia de como a batalha poderia ter ocorrido se essa mudança crítica tivesse sido feita muito antes. Por fim, mais uma vez, a qualidade do cruzeiro se destaca, particularmente no caso do almirante Kurita, que parece ter cometido tantos erros básicos como comandante de frota que quase faria mais sentido se ele fosse secretamente um espião americano, dado que quase todas as ordens que ele emitiu após a inicial para abrir fogo parecem ter sido quase calculadas para minimizar suas próprias chances de sucesso e maximizar as relativamente poucas vantagens americanas. Por outro lado, os oficiais comandantes dos navios do Taffy III, embora parecessem ter aceitado que quase certamente todos iriam morrer, estavam igualmente determinados a causar o máximo de dano possível ao inimigo, e manteriam uma disciplina de combate rigorosa até que seus navios fossem literalmente abatidos sob eles, resultando, em combinação com os fatores acima, em uma vitória tática e estratégica completamente inesperada. É isso para este vídeo. Obrigado por assistir. Deixe nos comentários suas sugestões de naves para analisarmos. Não se esqueça de comentar no post fixado para perguntas sobre o dique seco.